a ansiedade, ela sempre foi um problema negado na minha família. Eu vivo numa família de ansiosos. Todas as pessoas, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente tem ansiedade em níveis altíssimos. Só que junta um casal ansioso com 2 filhos ansiosos, é normal, faz parte, lida com isso, vamos lá, respira, logo passa, sabe? Então, eu sempre identifiquei nos outros, identificar nos outros me fez identificar em mim mesma. Mas entender isso como um problema foi um caminho muito longo. Entender isso como um problema foi uma coisa assim, eu realmente tive que ter uma crise de ansiedade para dizer, ok, é um problema, não é normal. Quando eu procurei a Eliane, eu tava com crises de ansiedade, mas elas eram esporádicas. O problema é que a ansiedade, ela atrapalhava a minha vida imensamente. Eu não conseguia medir o quanto. Era aquela ansiedade incapacitante, sabe? Logo que eu comecei os meus atendimentos com a Eliane, eu percebi que a minha ansiedade, ela vinha de uma necessidade de aprovação muito alta, altíssima. E acho que esse foi o primeiro movimento que a gente fez, foi identificar a origem da ansiedade. E identificando a origem da ansiedade, que no meu caso era essa necessidade de aprovação, eu comecei a conseguir fazer movimentos na minha vida controlando esse gatilho da necessidade de aprovação. Era uma coisa muito assim, o que vão pensar se eu falar tal coisa? O que vão pensar se eu postar tal coisa? Então, tinha toda aquela carga de não, advogada não pode ir pra festa, advogada não pode gostar de coisas holísticas. Então, eu tinha todo aquele perfil montado do que era a Kelly, advogada, e como ela deveria se portar, ou como a sociedade esperava que a advogada se portasse. E eu cancelava 100% aquilo que realmente estava intrínseco no meu ser. E eu tenho uma personalidade muito forte. Eu tem coisas, acho que todos nós temos, né? E a gente vai anulando isso, ou pelo menos quem tem esse padrão, anula o seu próprio ser pelo medo da resposta dos terceiros. Mas, afinal, quem está vivendo essa vida é a gente. Quando eu contatei a Eliane pela primeira vez, eu tava querendo largar a advocacia. Eu cheguei à conclusão que não me fazia feliz. E aí a gente foi percebendo que não era a advocacia que não me fazia feliz. Era a realidade que eu tava vivendo naquilo que ela não correspondia ao que realmente eu sentia. Ao que realmente era verdadeiro para mim. As pessoas diziam que não fazia sentido nenhum. Afinal, tu é jovem, tu é formada, tu já tá colocada no mercado de trabalho, tu já tem um relacionamento que, enfim, aparentemente estava tudo certo, mas não estava tudo certo para mim, porque não era aquilo que eu buscava, aquilo que eu queria. Então, essa pressão social do você está bem, cara, quem sabe se a gente tá bem ou não é só a gente. A gente sabe qual é a dificuldade que a gente tem em buscar felicidade nas coisas mais simples ou em fazer as nossas atividades diárias. Teve uma vez que eu tava num barzinho e eu fiquei assim, nossa, totalmente sem ar. Parecia que eu nunca mais ia encontrar oxigênio no mundo, assim. Era um aperto muito grande no peito, uma angústia muito grande, uma falta de ar incapacitante mesmo. Realmente aquele dia eu achei que eu ia ter que ir pro hospital. Eu fui pro banheiro e fiquei lá no banheiro, e de lá do banheiro eu não conseguia sair. E eu tive o maior medo da minha vida. Eu disse, meu Deus do céu, eu tô passando mal no banheiro, eu nem vou ter como pedir ajuda. Nossa, e daí passou. Eu fui num psicólogo antes da Eliane. Eu fui num psicólogo junguiano. Desculpa. Enfim, eu tive era um
psicanalista, isso aí. Então, antes da Eliane eu fiz psicanálise e não deu nada certo pra mim, porque a psicanálise ela tem um viés muito mais de chegar nas conclusões sozinha. E o que eu precisava era realmente de alguém que me ajudasse a olhar alguma direção. Talvez hoje eu estivesse pronta para uma psicanálise. Talvez. Mas talvez o ansioso... Eu não sou profissional, eu tô falando aqui o que eu acho, tá? Mas eu acho que a ansiedade, ela não combina com métodos muito intrínsecos ou que dependem de coisas muito intangíveis. Para o ansioso, o que dá certo é ter ferramentas mesmo para utilizar e para chegar no seu máximo desempenho. E a partir do momento que tu vai vendo os resultados, isso vai te motivando e tu vai te empoderando, te sentindo capaz de dar o próximo passo. Eu acho que essa é a grande diferença entre o método dela e o método dos outros profissionais. Para mim foi um presente. Foi um presente. Apareceu para mim num momento em que eu já tinha conseguido colocar a minha vida no eixo, já não estava mais com crises de ansiedade tão grandes, eu não tinha mais crises de ansiedade, mas eu estava ansiosa por causa do meu trabalho, por causa dos meus resultados, com medo mesmo de que as coisas não dessem certo, que eu tivesse dado passo maior do que eu podia. E daí a Eliane abriu a tribo e eu vi na tribo uma forma de reciclar tudo aquilo que eu já tinha feito com ela, né, anteriormente, mas principalmente de buscar apoio, de buscar ferramentas. As ferramentas que a gente trabalha sessão após sessão, elas são sensacionais. Tu tem um início de semana revigorante, sabe? Que tu para olhar para dentro de ti, tu para analisar o que tá certo, o que tá errado, até que ponto tu tá maximizando as coisas, o que tu deve acolher, aceitar, e o que tu deve tentar mudar, de uma forma leve, de uma forma tranquila. E a tribo hoje, para mim, ela representa um autocuidado. A gente sente as coisas e a gente tenta conversar com as pessoas e as pessoas dizem, não, mas eu ri, foi até pior. Mas isso daí também já senti. E daí parece que tudo é pouco, né? Aí de repente tu para numa tribo onde tem pessoas acolhendo o que tu tá sentindo, por mais besta que seja, te ajudando. Teve um episódio que eu nunca me esqueço, que eu tava muito chateada porque eu tava procrastinando muito. E a gente tava num desses encontros de grupo e conversando em duplas. E aí eu falei, Gurias, eu tô muito ansiosa porque eu tô procrastinando muito. E aí uma menina, ela começou a me passar 1000 ferramentas de organização. E aquilo pra mim, naquele momento, era tudo que eu precisava, sabe? Eu comecei a pegar aquele monte de ferramentas e anotar todas as ferramentas e logo em seguida acabou a tribo e eu gastei meia horinha colocando as minhas coisas em... Eu nem mais lembro o nome dos aplicativos, mas enfim. Eu utilizei todos os aplicativos que aquela menina me recomendou em, sei lá, 40 minutos e passou. Eu tava em paz. Porque era isso, eu precisava, naquele momento, organizar meus pensamentos. Eu não precisava que alguém me dissesse, não, vai estar tudo bem, sabe? Me deram uma ferramenta para organizar meus pensamentos, eu organizei todos eles. Eu olhei para aquilo e disse, nossa, mas nem é tanta coisa assim. E pronto, foi. Teve um encontro da tribo que um colega foi lá e deu um depoimento sobre acolher os seus dias ruins, acolher o dia que não tá tão
bem, que não tá rendendo tanto, que não tá no seu máximo desempenho, e não gastar energia se censurando por isso, ou se martirizando, ou tentando forçar a ter um bom desempenho no dia que não tá tendo. E poupando essa energia nesse dia, tu é capaz de chegar no dia seguinte com 100% de rendimento, ou no próximo, ou enfim, mas acolher a si mesmo, acolher o que tá sentindo, acolher quando não tem um dia bom também, entender que isso faz parte, e que assim como você vive num dia ruim, amanhã pode ser um dia bom, e tá tudo bem, isso faz parte da vida. Isso, nossa, fazem poucas semanas, foi um dos nossos últimos encontros, mas mudou 100% do meu dia a dia, das minhas rotinas. Ficou mais leve viver depois disso. Pra mim, e aí é uma opinião bem particular mesmo, mas as técnicas é o que mais me cativa do tratamento. Eu chamo as técnicas de ferramentas. Eu entendo que elas são aquele instrumento que a gente precisa para pegar o parafusinho da majestade, sabe? Elas é na hora. A partir do momento que tu tem acesso a elas, tu consegue utilizar essas técnicas, e é como se tu adquirisse mesmo essa ferramenta e tu tivesse com ela o tempo todo. Porque da mesma forma como se eu te entregasse uma chave de fenda e tu pudesse apertar todos os parafusos desse tipo a partir de hoje. Então é isso, as técnicas elas me ajudam muito, muito, imensamente. Eu aprendo cada uma delas e eu vou aplicando cada uma das técnicas, não só no dia da aula, mas todos os dias. Tem técnicas que elas, eu percebo elas melhor, né? E, nossa, tem técnicas que eu utilizo todos os dias. Para mim, o conteúdo mais valioso é esse. É tu ter a ferramenta necessária para conseguir fazer a mudança que tu tá disposto a fazer. E é imediato. No momento em que tu recebe a técnica, entende como aplicar ela e traz o teu problema para essa situação, coloca ele esquematizado de uma forma organizada, olha, 80% do caminho tá percorrido. Elas mudam o mindset da gente. Então, eu precisava de ferramentas, eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu nunca ia chegar lá sozinha, nunca. A ajuda profissional, ela foi determinante para mim, principalmente para identificar aquilo. Eu já queria mudar e eu era capaz de fazer a mudança. Eu só não era capaz de saber por onde começar. E aí, identificando o padrão de necessidade de aprovação, que era o meu gatilho, era realmente o meu limitador, eu comecei a analisar tudo que eu fazia e tudo que eu pensava. Até que ponto o que eu tô pensando é porque eu tô pensando e até que ponto é por necessidade de aprovação. Então, eu precisei muito de ajuda dela para dar os primeiros passos, assim. Porque daí eu ficava, mas Eliane, tá certo se eu fizer tal coisa? Porque tá, tudo bem, é necessidade de aprovação, mas assim, eu também acho que é errado, né? Então eu ficava pedindo autorização pra ela. Teve um certo momento que eu percebi o seguinte: não preciso pedir autorização pra ninguém, isso também é necessidade de aprovação. Eu tava falando necessidade de aprovação da psicóloga. Eu sei o que é certo e o que é errado, eu já tenho formado dentro de mim aquilo que serve, o que não serve, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, tem até uma música que fala peço que confie na sua educação. Então, foi isso. Tá na hora de tu confiar na tua própria educação. E aí, a partir disso, eu comecei a tomar as decisões com base naquilo que eu acreditava ser certo. E, assim, em muito pouco tempo, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu larguei o emprego, comecei a trabalhar sozinha, eu terminei o relacionamento que eu tinha e entendi exatamente o que eu buscava e já encontrei. Então, na época, o que eu queria? Eu queria realmente encontrar um parceiro de vida, uma pessoa para dividir uma vida junto. Mas
eu tava buscando isso no lugar errado. Até perceber que a pessoa que tava comigo não tava buscando a mesma coisa. Então, ok, beleza, vamos lá, sabe o que tu quer. Terminei o relacionamento com ele e parece que foi só me abrir que a pessoa apareceu com os mesmos objetivos, com os mesmos planos, e enfim, tô de emprego novo, de namorado novo, quase casada, e as coisas foram se ajeitando, e hoje eu vejo que eu tô vivendo a vida que eu quero viver, a minha vida. Pela primeira vez eu não tô em empregos aos quais eu tenho que me adequar para me encaixar, eu não tô em relacionamentos que eu preciso me adequar para me encaixar. Até os meus amigos, eu parei de frequentar certos círculos onde era muito difícil me encaixar, e foi um empoderamento gigantesco que colocou a minha vida no eixo. Quando tu tá pronto para mudança, o que tu precisa é de ajuda para identificar aonde o problema mora. Identificando onde o problema mora, tu tem tudo que tu precisa para fazer a mudança acontecer. Eu acho que todo profissional autônomo precisa fazer terapia ou pertencer a algum grupo de terapia, cuidar da sua saúde mental, porque é muito difícil a nossa pressão. A pressão que a gente coloca, o profissional autônomo, ele coloca muita pressão em cima de si, e essa pressão existe, afinal, tudo depende de ti. Não tem como tu culpar teu chefe que não te dá aumento, não tem como tu culpar teu funcionário que não tá trabalhando. Depende de ti. E essa autorresponsabilização, ela tem um limite muito tênue ali, de até que ponto isso é essencial para o teu negócio, para o desenvolvimento financeiro da tua atividade, e até que ponto isso é um problema de saúde mental. E é muito tênue, porque tu deve se preocupar, mas a tua preocupação não pode te incapacitar. A gente conseguiu trabalhar o gatilho mesmo. A gente conseguiu trabalhar o gatilho, a origem da ansiedade, a origem do que estava me incapacitando. E a partir daí eu consegui dar um plot twist na minha vida, mudar o meu mindset, e hoje eu consigo perceber que eu tô no lugar onde eu deveria estar, onde eu queria estar. Eu tô vivendo a realidade que é a minha realidade, graças à identificação do problema raiz. Com Eliane, uma tribo, eu consegui identificar qual foi a origem de todas as coisas que estavam me incapacitando naquele momento. A real essência do porquê que eu não estava vivendo a realidade que eu queria estar vivendo. Algumas coisas não são quantificáveis. Tu conseguir chegar no teu máximo desempenho, tu conseguir ocupar o teu lugar no mundo, não é quantificável, não é precificável. Eu acho que se tu pegasse aquele lá do início e mostrasse para ela como ela tá hoje, conseguisse fazer aquela Kelly do passado sentir como a Kelly do presente se sente, ela diria que daria qualquer coisa para chegar aqui. É um trabalho que não tem fim. A gente trabalhar nos nossos padrões, nas nossas limitações, a gente vai identificando cada vez padrões novos, cada vez dificuldades novas, mas a gente vai fazendo isso cada vez com mais leveza, com mais facilidade. Então, ver esse processo em outras pessoas, sabendo que eu já passei por isso de alguma forma, é inspirador. E eu espero que eu possa inspirar outras pessoas também, porque eu sinto isso dentro de mim, como a minha vida mudou. E se eu puder ajudar as pessoas a terem esse sentimento também, poxa, parece uma boa forma de viver, né? A Eliane é uma psicóloga fora da curva. Ela aplica ferramentas que eu não sei de onde ela tira. Ela é muito
nossa, ela é um ser humano espiritualizado, assim, eu sou toda das holísticas, sabe? Dizer, pode ser das exatas, das humanas, eu sou das holísticas. Gosto de cristalzinho, tô com um incenso aceso aqui do meu lado. E de repente eu comecei a ver técnicas que ela utiliza que se assemelham muito a técnicas diferentes, tipo de constelações familiares, de Theta Healing, de meditação, de Mindfulness. E eu fiquei, gente, ela centralizou todas as coisas com conhecimento teórico da psicologia e ela tá trazendo tudo isso compacto, pronto para mim. Foi um presente assim gigantesco. Quando eu cheguei lá e ela começou a trazer essas ferramentas junto com a psicologia, o mindset e padrões cognitivos comportamentais, eu comecei, assim, parece que o mundo fez, sabe? A crise de ansiedade, ela tem início, meio e fim. E ela passa. Pode parecer que não vai passar, pode parecer que tu vai morrer, mas não, tu não vai. Vai passar. Mas ela vai voltar, se tu não cuidar do problema raiz. Então, se tu tá sofrendo com crises de ansiedade, tenha esse momento, respira, tenta se manter numa posição bem ereta, que tu efetivamente consiga respirar, não te curva para frente, isso é muito difícil, porque o nosso primeiro instinto é se curvar para frente, abrir o peito, respirar e esperar passar, vai passar. Mas em seguida, busca ajuda de verdade, ajuda profissional, porque quando tu conseguir resolver o problema raiz que tá te gerando essas crises de ansiedade, elas vão parar de acontecer. Elas pararam de acontecer comigo e vão parar de acontecer contigo também.